Fala Guardiões, eu sou o Carlos e sejam muito bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. E nesse vídeo trago para vocês a morte de Kiyomaru. Pois é, realmente chegou o dia de eu trazer esse vídeo aqui para vocês falando sobre a morte do Kyo. Eu ia trazer esse vídeo no Halloween, até porque é uma coisa bem macabra que aconteceu no mangá e a gente infelizmente não viu isso no anime, até porque essa morte do Kyo ela acontece na saga do Faudo e já na saga do Faudo do anime a gente não tem essa cena, infelizmente foi descartada. E eu tenho até uma teoria do porquê isso foi descartado. Não é meio que uma teoria, é meio que uma certeza, né? Mas tá aqui o vídeo que todo mundo tanto esperava, porque vocês já viram eu comentando várias vezes aqui no canal, em vários vídeos, sobre essa morte do Kyo. Então, bora lá, né? Mas antes, se você não é inscrito, você se inscreve no canal, deixa o seu like, clica no sininho para receber notificação quando eu postar vídeo novo aqui e também deixa o seu comentário no vídeo. Tá certo? Então, bora pro vídeo. Para começar aqui, eu tenho que explicar a vocês um pouco o resumo do que aconteceu antes ali da morte do Kyo. Porque muitas coisas que acontecem no anime e no mangá se igualam até um certo ponto, né? Que depois que chega nesse ponto, acaba se dividindo e o anime fica completamente diferente do mangá. O episódio em si em que isso era para acontecer no anime é o episódio 139. A partir do 139 já era para ter aí acontecido esse acontecimento tão grande, né, que é tão importante também para o anime e para a história do Kyo, para a história do anime em si, acontecer, mas infelizmente não acontece. Então eu vou explicar primeiro o que aconteceu no anime, né, a parte que era para acontecer e que não aconteceu, e depois eu passo pro mangá e acabo finalizando lá no mangá, explicando para vocês o que aconteceu, como aconteceu, tudo certinho. Tá certo? Então, bora lá. O episódio que eu falei para vocês é o 139, que a gente sabe que é a saga do Faudo. E assim, primeiro eu tenho que falar um pouco sobre o que eles já tinham acontecido um pouco antes, né? O Kyo já tinham, né? Eles já tinham entrado, o Kyo e todo mundo ali da turminha do Gash no Faudo. O Kyo tinha mexido nas configurações do Faudo, né? Como a gente sabe, ele conseguiu colocar o Faudo para ter um tempo certo para voltar para o mundo Mamodo. E ele também mexeu na mira do Faudo, né? Quando o Faudo acabava mirando, ele acabava errando a sua mira porque o Kyo desconfigurou o Faudo. A gente sabe também que tinha várias pessoas ali, guardiões, que tinham sido sequestrados pelo Ryou, já que o Ryou estava num comando ali do Faudo, que precisava quebrar o seu selo, né? Ele tinha esses guardiões aí e vários Mamodos ao seu favor para quebrar o selo do Faudo e assim acabar libertando o Faudo. Até aí, tudo se iguala com o mangá, tá? Tudo que eu tô falando aqui, o mangá também tem isso. Então todo mundo precisava se reunir ali no topo, né, que era lá no topo, na cabeça do Faudo, numa estrutura que tinha lá, para conseguir quebrar o seu selo. E isso a gente também consegue ver no anime, né, todo mundo se reunindo, até mesmo o Gash teve que ajudar a quebrar o selo do Faudo, né, para poder acabar libertando ele. Quando eles conseguem quebrar o selo do Faudo, todo mundo que tá ali, até mesmo o Ryou consegue se teletransportar, né, e sair ali, vai lá para a sala principal do Faudo, que é aquela sala que tem vários pilares, né, vocês já viram. Mas os seus subordinados, vamos dizer assim, acabam indo para dentro do Faudo e ficam lá com ele. E já o Gash e a sua turma, ali, todo mundo que conseguiu se livrar do selo da maldição do Faudo, todo mundo cai ali de cima e todo mundo começa a cair. E como eles estavam fora do Faudo, eles não conseguiram entrar de novo. Então eles caem no mar ali e com a ajuda do Garúdio, eles conseguem ficar como se fosse numa ilhazinha de gelo. E a partir daí, o Kyo tem um plano ali para tentar entrar de novo dentro do Faudo. Ele usa o Hausaruki do Gash, usa os clones do Kanchomi ali para tentar ajudar e todo mundo conseguir entrar de novo. Até porque o plano do Ryou era usar o Faudo para destruir o mundo, né? Acabar destruindo o mundo e os outros Mamodos. E o primeiro lugar que ele ia destruir era o Japão. Então o Kyo tinha que correr com todo mundo ali antes que o Faudo chegasse no Japão. Então aí chega num ponto chave
que vai acabar dividindo o anime do mangá, como eu falei pra vocês, que eles se igualam até certo ponto e depois acaba se dividindo. E esse ponto é quando eles tentam entrar na boca do faudo. Eles conseguem entrar, né? Até aqui também ainda tá igual com o mangá. Eles entram na boca do faudo, aí o faudo acaba engolindo muita água também junto com eles, né? Que eles conseguem entrar ali com a ajuda do Magon, com a ajuda do Momo, todo mundo junto ali. Tá uma ninhada de gente junto ali entrando na boca do faudo. E a gente sabe que o faudo, ele é muito grande, né? Ele é gigante, eles conseguem entrar ali como se fosse uma mosca entrando na boca de alguém, né? Então eles entram ali no faudo e depois eles vão para uma sala. Depois que eles entram, eles conseguem chegar numa sala que a gente consegue ver ali que é uma sala enorme, uma sala laranja, que ela tem até um mapa gigante que é como se fosse um mapa do corpo do faudo. E dali eles começam a conversar, falando que eles precisam chegar até o Ryou, que eles têm que parar o faudo antes dele chegar no Japão. E lá eles entram num... tem tipo 3 caminhos, assim, 3 túneis, né? E dali eles seguem o caminho deles. E a gente sabe que depois dali tem as outras cenas, né? Que eles vão encontrar o Rodeox, aí vai o One Ray lutar com ele, tem o seu livro queimado e por aí vai. Ponto. Esse é o ponto, tá, gente? Quando eles entram na boca do faudo e chegam nessa sala. Pronto, até aqui do anime eu não preciso mais falar nada, porque esse é o ponto do anime. Acabou aqui, que é o ponto em que eles chegam nessa sala, e aí era pra ser a morte do Kyo. Mas infelizmente não aconteceu. Eles só entram nessa sala, entram no faudo, né? Entram na sala e seguem o caminho deles. Pronto, já acabei aqui com o anime. Agora eu vou explicar pra vocês o ponto que segue, vamos dizer assim, uma outra linha, como se fosse basicamente uma outra linha do tempo, né? De acontecimentos que acontecem no mangá a partir que eles entram na boca do faudo. Como eu falei pra vocês, no mangá tudo acontece igualmente no anime, até a parte que eles entram na boca do faudo. A gente pode ver, como vocês podem estar vendo aí, vou deixar pra vocês as imagens, eles usam a mesma estratégia, usam o de Kaporuku para poder criar uma ilusão pro faudo abrir a boca e eles acabar entrar na boca do faudo. E eles conseguem entrar ali, mas o faudo também acaba engolindo muita água, eles se assustam, tentam correr para uma sala que tem ali, mas o que eles não esperavam que era que o Ryou estava nessa sala. Sim, a mesma sala que eles entram no anime e lá não tem ninguém, né? Eles conseguem entrar de boa e conseguem escapar ali da água, né? Da enxurrada que o faudo acabou engolindo. E lá, né, não tinha ninguém, eles só ficam conversando e seguem o caminho deles. Já aqui tinha o Ryou. O Ryou estava esperando eles chegarem porque ele queria encontrar o Kyo. Então nisso ele usa ali um Fanon Doron, né, assim que se chama, que é um leão, né, uma magia dele de leão, bem baseada em leões. E com o cabelo da magia dele, ele consegue agarrar o Kyo e puxar ele para dentro dessa sala. Só que o Guest vem junto, né, até porque o Guest se agarra ali nas pernas do Kyo. E nisso todo mundo fica lá tentando, né, correr para ajudar, mas o Ryou acaba fechando uma porta. Igualmente o que acontece ali com o One Ray, né, aquela porta que fecha, e a gente sabe que essas portas, elas são muito resistentes, né, por causa que elas fazem parte ali do faudo, e acaba fechando ali, e depois o Ryou manda ele tossir, o faudo tossir, o faudo tosse, e acaba mandando todo mundo para fora ali da boca dele. E nisso fica só o Ryou, o seu guardião, o Kyo e o Guest. E a gente pode ver na imagem que é a mesma sala. Tem o mesmo mapeamento do faudo e eles estão ali conversando. E o Ryou, o que é que ele quer com o Kyo? Ele quer que o Kyo fale para ele a senha que ele acabou colocando ali no faudo. Porque ele acabou mexendo, a gente sabe, né, que o Erd acabou ensinando pro Kyo a linguagem dos Omodos, ele acabou mexendo na computação ali, né, na configuração do faudo, como eu falei para vocês. E quando ele fez essa configuração, ele acabou colocando uma nova senha. Então o Ryou quer que ele diga a senha, né? Diga para ele como desconfigurar o faudo. Mas a única coisa que o Kyo fala é para ele parar o faudo, né? Pare o faudo, Leo. Só que aqui o nome dele é Leo, né? E não Ryou. Mas eu vou chamar Ryou mesmo. E nisso o Ryou começa a atacar eles ali com a magia dele, umas magias bem fortes. Ele tira seu guardião de dentro dele, eu sei, é bizarro. O guardião do Ryou fica dentro dele, mas ele se chama Leo, tá? É Leo o nome dele. Eu chamo de Ryou ou Leo, né? É que no anime fica Ryou, né? Que é Leo. Ele acaba tirando o Banix, né? Que se chama Banix, o guardião dele, de dentro dele.
O Makoto que quis isso, tá? Depois eu faço um vídeo sobre o Ryou, né? E eu explico a vocês como é que era pra ser o Ryou, porque o Makoto ele tem muitas ideias loucas. E nisso, o Kyo começa a pensar, né, na família dele que pode ser destruída e começa aí a batalha entre os dois, Gash versus o Ryou. E nisso o Ryou começa a atacar eles, mas aí o Ryou demonstra ser muito forte, né? Ele tem muito mais magias, ele tem umas magias extremamente poderosas e acaba derrotando eles, né? Ferindo muito o Kyo, ferindo o Gash e o Gash tentando atacar ele. E chega até uma parte em que o Kyo manda o Gash cegar o Ryou, né? E é muito legal essa parte porque me lembrou muito Hunter x Hunter, naquela parte onde o Gon levanta uma pedra do chão ali, um pedaço do bloco, né? Para conseguir tampar a visão do Hisoka. E é muito parecido, ele tinha um pedaço do chão ali, que no caso é o pedaço do Faldo, né? E acaba tampando a visão do Ryou. Mas vai em vão, né? Porque o Ryou é muito forte. E depois disso, eles pensam que o Ryou já tinha usado muita magia e o seu guardião estava sem energia. Mas aí que vem o trunfo. O guardião do Ryou tinha ali um líquido do Faldo. Que para quem não sabe, o líquido do Faldo ele foi usado extremamente igual às Pedras da Lua. A gente sabe que a Pedra da Lua ela deixava você meio que recuperado, recuperava a energia do coração do guardião, e o líquido do Faldo faz a mesma coisa. Ele recupera a energia do coração, ainda recupera seus ferimentos e lhe dá mais força, mais vigor, né, se você estiver muito cansado. Então ele tinha um frasco ali e acaba usando isso. E depois disso ele recupera a sua energia e começa a atacar o Kyo e o Gash de novo. Nisso eles tentam revidar, mas tudo em vão. E depois o Ryou acaba usando uma magia ali, que ele consegue soltar várias lanças de dentes. No caso é o Bagazo Fararon, o nome da magia. E nisso o Kyo é acertado praticamente em cheio em várias partes do seu corpo, né? Seus braços, suas pernas. E quando o Gash tenta ajudar, também vai em vão. Né, eles ficam ali derrotados. E depois o Ryou acaba usando uma magia ali que acaba acertando as pernas do Kyo em cheio e o Gash também. Então daí o Kyo já não consegue mais andar, ele fica só rastejando. E vocês já sabem que a partir desse caminho só vai ser tristeza, porque como eu falei, esse vídeo é falando sobre a morte do Kyo. E a partir de agora vai começar aí a tortura do Kyo. Depois disso, o Ryou fica muito chateado por ele não ter a resposta que ele quer do Kyo e fala que ele vai arrancar as pernas e o braço dele, né? Vai acabar destruindo as pernas e os seus braços, já que o Kyo também já tá ali todo destruído, né? Todo ferido, e ele vai destruir eles agora. O Kyo então tem um plano. Ele fala pro Gash, eu vou resumir aqui o que ele fala. Pro Gash focar no Ryou, em atacar ele, enquanto ele se usa de isca. Ele vai se usar, já que o foco do Ryou era atacar o Kyo e não o Gash. Então ele vai ficar servindo de isca ali, enquanto o Ryou tenta atacar ele, e o Gash, para conseguir vencer, vai ter que focar somente no Ryou. Então ele faz o seguinte, ele fala pro Gash, de agora em diante, não importa o que aconteça, ao meu corpo não olhe para trás, não importa o que acontecer. Se não dermos tudo de nós, o Leão vai nos derrotar, com certeza, e o Japão será salvo. Não será salvo, né? E o Japão não será salvo. E ele chama aquele de Léo. Nossa, vai ser muito difícil chamar ele de Ryou e Léo ao mesmo tempo. Mas enfim, ele fala pro Gash não olhar para trás e ficar focando somente no Léo, né? Para atacar o Léo enquanto ele se usa ali de isca. E eu quero falar para vocês uma coisa. Eu quero que vocês contem aí quantas magias o Kyo vai levar, né? Então contem aí, quando eu falar aqui que ele levou uma magia, eu quero que vocês contem quantas magias o Kyo levou até chegar aí ao ponto que chegou, né? Então nisso o Gash parte para cima do Ryou, do Léo, né? E ele acaba soltando um Fanon. E nisso o Gash usa ali um Zakuruzemu, no caso o Kyo lança o Zakuruzemu, mas o Zakuruzemu passa ali direto, né? O Ryou consegue desviar do Zakuruzemu e o Fanon atinge o Kyo, acaba atingindo as pernas dele em cheio, né? O Gash se preocupa, mas ele fala, Gash, não olhe para trás. Eu não te disse que estava bem? Não olhe para trás. E nisso o Gash continua ali mirando para frente em atacar ele, mas toda vez que ele usa um Zakuruzemu, ele consegue desviar do Zakuruzemu do Gash e usar uma magia. Ele usa um Ganon e acaba acertando ali o abdômen do Kyo em cheio.
Nisso, o guardião do Ryou, né, do Léo, acaba zombando ali, né, que ele não consegue mais usar magias e o Kyo já tá totalmente destruído. Mas o Gash, como prometido, ele não olha pra trás, fica só chorando e seguindo em frente ali em atacar ele. Nisso, o Kyo consegue se arrastar e ele acaba se sentando ali, se escorando na parede, que a gente pode perceber que é aquela parede onde ela foi fechada, né? Onde eles entraram, e a magia que o Ryo tinha soltado acaba acertando ele também mais uma vez em cheio. Depois disso, ele começa a se lembrar da sua mãe e dos seus amigos, como se fosse ali a vida passando diante dos seus olhos, né? Que ele lembra quando ele era pequeno, lembra da mãe dele brigando com ele porque ele chegava em casa machucado, ele lembra ali do jardim botânico, onde ele ia estudar, né? E ele era bem antipático com aquela menina lá, que era amiga dele também. Ele não queria falar com ela nem com ninguém, só ia para lá para estudar, porque a gente sabe que ele gaseava a aula para ir para o jardim botânico quando ele não queria ir para a aula, né? E depois disso ele leva mais uma magia, né? Que a gente vê aí o Ryo disparando a Garufanon. E ele lembra ali da Suzune, né? E nessa parte aqui, eu lembro que quando eu li pela primeira vez, eu já me emocionei muito. Porque a gente consegue ver aí o Kyo chorando. E a gente consegue ver o pigentezinho que ele ganha da Suzune. E a magia chegando, né? E ele consegue lançar ali mais um Zakuruzemu. Mas ele é atingido em cheio pela magia do Ryo, que a gente pode ver ali ele todo destroçado, né? A magia pegou ele em cheio. E nisso, mais uma vez o guardião do Ryo fica ali chamando ele de patético, que eles vão perder. E o Gash pergunta pro Kyo se ele pode se virar. E ele fala que não, ainda não, você não pode se virar ainda. Se você se virar agora, você mal vai me reconhecer. E como a gente pode ver aí, o Kyo está completamente ferido, né? Se fosse colorido, ele estaria todo vermelho aí, sujo de sangue, né? Porque o sangue aí tá preto, então preto e branco o mangá. E a gente consegue ver aí como se ele tivesse todo torrado, né? Pode estar torrado aí das magias do Ryo. A perna dele tá quebrada e ele tá todo ferido. E nossa, nessa parte aí eu lembro que eu já comecei a chorar, porque era muito forte ver o Kyo acontecendo isso com o Kyo, né? E nisso eles conseguem lançar mais uma magia, mas o Gash consegue segurar ele ali, o Ryo, e pelas costas e lançar um Zakuruzemu, e ele fica com aquela energia do Zakuruzemu nele. Finalmente o Gash conseguiu acertar um Zakuruzemu no Ryo. Mas o Kyo é acertado em cheio mais uma vez por a magia dele, claro, uma das magias mais fortes, né? Que é a Garufanon, e atinge ele em cheio também. Depois disso, a gente consegue ver ali o Kyo ainda tá vivo, mas ele não tá falando, ele só consegue pensar ali. E aparece ele falando que conseguiu proteger o livro do Gash. Eu até achei incrível essa parte aqui, porque o Kyo tá todo destruído, o local onde ele tá também foi todo destruído, e o livro ele conseguiu proteger muito bem. Até porque na imagem, quando ele é atingido, a gente consegue ver que atinge toda aquela área ali aonde ele tá, né? Mas ele fala uma coisa bem legal aqui nessa página, né? Porque assim já fica várias coisas pra gente tentar raciocinar ao mesmo tempo. Além da gente ter que raciocinar que o Kyo tá sendo atacado ali até a morte, a gente ainda tem que raciocinar com isso que ele acaba falando. Ele fala o seguinte: eu estava pensando, se o parceiro de um demônio morrer e deixar o livro para trás, o que acontece com o demônio? Um demônio não pode queimar o seu próprio livro, um demônio não pode matar o seu parceiro. Mas quando chega a hora de um humano, o que acontece é incerto. Né? Ele acaba falando que o que poderia acontecer é incerto. Então ele diz, já que é assim, quando eu morrer aqui, o livro tem que revelar um novo parceiro para o Gash. Definitivamente, então torne-se rei, Gash. Torne-se rei com seu novo parceiro. Então, assim, muita gente já tinha pensado nisso. Eu já vi várias pessoas comentando sobre isso. Até algumas pessoas já vieram me perguntar o que aconteceria se um guardião morresse. Porque a gente sabe que se um demônio morrer, o livro dele é queimado na mesma hora, né? Mas o que aconteceria se um guardião morresse? Será que acontece realmente isso aqui que o Makoto colocou? Porque isso aqui foi o Makoto que colocou, né? Claro, se um humano morrer, o livro tem que conseguir um novo guardião para o Momodo, até porque, como eu falei para vocês, o Momodo ele não é substituível. Já o humano pode ser substituído por outro humano. Então, realmente, será que isso realmente poderia acontecer? Se o Kyo morresse, o livro iria escolher instantaneamente ali um novo parceiro para o Gash? Aí fica a dúvida, né? Realmente é uma teoria muito boa que o Makoto jogou aqui.
Mas, continuando, né, focando aqui de novo, ele só fica falando isso e depois é revelado ali qual era o seu plano, né, de tantos Akuruzemus que ele usou e o Ryou conseguiu escapar de todos. Ele estava fazendo um plano para meio que formar um quadrado ali com os Akuruzemu, e o Ryou, que estava com os Akuruzemu também, que ele foi atingido, ficasse no meio desse quadrado. E assim, ele lançar um baú Zakeruga, o Kyo ainda consegue lançar um baú Zakeruga, e quando esse baú Zakeruga acertasse o meio, ele ia acabar se dividindo em 4 baús Zakerugas, que eram os 4 pontos onde foi atingido os outros Akuruzemu, e depois esses 4 baús Zakerugas iriam acertar ali os Akuruzemu que estavam no Ryou, que ele acabou pulando pra cima, né? Então os 4 que estavam divididos foram pra cima e, nossa, foi muito legal ver isso aqui. O Kyo, mesmo estando ali na beira da morte, ainda conseguiu ter um plano muito bom e muito elaborado desse jeito. Sério, eu achei muito legal isso aqui, dos baús se dividindo, depois os 4 indo pra cima em direção ao Ryou. Mas depois disso a gente consegue ver ali o Kyo falando pro Geshi, obrigado e adeus. Então ele acaba desmaiando ali depois de utilizar o baú. A gente até entende, até porque quando ele usa o baú Zakeruga ele acaba ficando bem fraco, né? Porque gasta ali muita energia do coração. Mas esse foi o ponto em que ele morreu. Depois disso, mostra ali que o Ryou, infelizmente, consegue meio que escapar dos baús Zakeruga usando uma magia dele lá muito forte, que é o Fanon Ryou Dio, mas ele ainda é acertado ali por um baú Zakeruga. Depois disso, o Geshi, quando terminou de usar o baú, ele acaba olhando para trás ali para tentar falar com o Kyo, né? Kyo, conseguimos, mas aí vem o baque. Ele acaba percebendo que o Kyo tá desmaiado ali no chão, deitado. Ele corre para tentar ajudar o Kyo, mas o Kyo não acorda, né? E ele tá completamente ferido, todo machucado, todo sujo de sangue, até porque ele foi acertado aí por várias magias do Ryou, né? E depois disso o Ryou vem falar ali com eles, falar algumas besteiras, mas acaba ali sendo acertado pelo Geshi. O Geshi acaba ficando com muito ódio do Ryou e ataca ele, e começa uma coisa aí bem legal que acontece no mangá, é que o livro do Geshi brilha, né? Ele brilha numa cor diferenciada, até porque o Banix fala que ele brilhou de outra cor, pode-se supor que ele brilhou dourado, e o Geshi começa a ficar escuro, começa a emanar ali uma aura negra, começa a ficar escuro, e isso aqui já é um assunto para outro vídeo, desse livro do Geshi ter brilhado e ele começar a emanar ali uma aura negra. Mas o Ryou acaba falando que ele ficou completamente diferente, né? Muito forte e também com uma cor diferente nos olhos do Geshi. Mas é nesse exato momento que todo mundo chega ali para ajudar, chega todo mundo, a parede é quebrada ali com a magia do One-Ray e eles conseguem chegar a tempo de salvar. Já o Ryou, o Léo, como ele é muito cagão, ele acaba fugindo falando que precisa ir embora. Porque a gente sabe que ele não é igual o Zenyo, né? O Zenyo conseguiu enfrentar todo mundo ali de uma vez, porque a gente sabe que ele realmente é muito foda. E já o Ryou só conseguiu enfrentar o Geshi ali porque o Geshi estava sozinho. Mas quando chegou todo mundo ali para ajudar, ele correu, né? Meteu o pé e levou o guardião dele também e foram embora fugindo. Nisso que ele vai embora, todo mundo corre ali para tentar ajudar o Kyo. A Megumi vai lá ver se o coração dele ainda tá batendo, mas o coração do Kyo parou. O coração dele parou e ele também não estava respirando. A Chio já usa ali um Saifojo para tentar reanimar ele, mas ele só é curado, né? O coração dele não volta a bater de novo. Todo mundo fica triste, já começa a chorar, mas eles falam que tem que seguir o caminho deles, né? Até encontrar o Ryou para conseguir parar o Faldo. Todo mundo entra em desespero, né? O Geshi é o que fica mais desesperado. Ele começa a dar socos ali no peito do Kyo pro Kyo acordar. Kyo, acorde, você mentiu pra mim, você disse que ia me tornar rei. E começa a dar vários socos ali no peito dele, com muita raiva. E todo mundo já tá ali meio que desistindo. E a Megumi falando que vai usar toda a energia dela do coração pra um último Saifojo. E nisso o Geshi dá ali um soco de misericórdia. Mas essa cena, gente, sério, é muito triste, porque a gente consegue ver todo mundo chorando. Até o Alixier levando no caso, o Alixier levando a Ria embora. Não, vamos sair daqui. O Magon segurando o Kyo. Não, essa ceninha do Magon segurando o Kyo é muito triste, né? Essa parte aí eu já tava chorando, porque a gente vê todo mundo ali no desespero para tentar reviver ele, porque a gente sabe que ele é o líder do grupo. Sem ele fica difícil, até porque ele é o mais inteligente, consegue fazer várias coisas ali, né? A gente sabe que o Kyo
tem tudo aí para ser o melhor estrategista, né? Então, nisso, o Gash dá ali um soco de misericórdia, um soco com muita raiva no peito do Kyo, e o coração dele acaba batendo de novo, né? E o Momo, como tem as orelhas dele muito grandes, ele consegue escutar muito bem, ele acaba escutando o coração do Kyo, que voltou a bater. Então ele empurra ali o Gash e o coração dele começa a bater de novo. Então nisso, a Megumi e a Chio usa mais um Saifojo, dessa vez com muita energia, e elas conseguem curar ele ali 100%, mas ele ainda fica desacordado. Mas eles percebem que ele voltou a respirar, né? O Kyo voltou a respirar e o seu coração tá batendo de novo. É bem legal aqui nessa cena, porque eles começam a comentar ali que alguém tinha que fazer uma respiração boca a boca no Kyo. Aí a Chio corre ali pra Megumi e fala assim: Megumi, essa é a sua grande chance. A chance surgiu. Vai lá, o que você tá esperando? Aí a Megumi já fica: o que é que você tá falando, Chio? E como ela começa a amarrar ali o cabelo dela, se preparar para fazer respiração boca a boca no Kyo, mas quando ela vai fazer isso, o Momo já tava fazendo respiração boca a boca nele ali, para ele voltar a respirar melhor, né? Pra ele se sentir melhor. Então o Momo já tava ali dando um beijo no Kyo, ao invés da coitada da Megumi. Eu queria muito que tivesse sido a Megumi, né? Eu queria muito ver essa cena aí, ela beijando o Kyo, né? Que a gente sabe que o chip maior aí é o Kyo com a Megumi. E nisso, depois, o Gash acaba falando aí pra eles sobre o líquido do Faldo. Porque assim, o Kyo, o coração dele voltou a bater e ele voltou a respirar, mas ele ainda ficou ali meio que em coma. Ele não estava dando sinais de que ele ia acordar. Então, mesmo ele sendo curado pelo Saifojo, ele não estava acordando. Então, ele precisava descansar um pouco mais para ver se ele acordava. O Gash acaba comentando sobre o líquido do Faldo. E eles começam a lembrar que o líquido do Faldo tem uma certa parte do corpo dele lá que tem esse líquido, que o Gash falou para eles que o líquido consegue restaurar a energia do coração, como se fosse ali a pedra da lua, como eu falei para vocês. Então eles têm um plano de levar o Kyo até esse líquido do Faldo. E eu vou estar mostrando a vocês aí uma imagem do Ryo deitado em uma dessas banheiras aí com o líquido do Faldo, né, que ele usou para se recuperar. E o plano deles é levar o Kyo até uma dessas banheiras aí para tentar se recuperar. Mas uma coisa que eu tenho que falar aqui para vocês é que essa trajetória de levar o Kyo até o líquido do Faldo e até ele acordar demora muito, tá? Acontece muita coisa, o livro do Onrei é queimado, o livro do Bari é queimado, o livro do Momon também é queimado, o livro do Ted é queimado, muitas coisas acontecem enquanto o Kyo tá ali em coma, em recuperação. Até porque o Kyo, ele morre no capítulo 214, e ele só volta à vida, só acorda no capítulo 252. Então ele passa aí muitos capítulos em coma, né, desacordado, se recuperando lá no líquido do Faldo, para no 252 ele já acordar ali e voltar. E na volta dele, ele volta ali quando todo mundo já está enfrentando o Zenho, né? Todo mundo já está na sala de controle, o Zenho já tinha derrotado o Ryo, porque eu esqueci de falar para vocês que o Ryo, ele teve o que mereceu, tá? Ele foi derrotado ali pelo Zenho, que a gente viu isso no anime também, que é uma luta bem legal, até por cima, até apesar de tudo que aconteceu no anime, a luta deles ficou bem fielzinha à do mangá. O Ryo é completamente humilhado pelo Zenho, né? Já que ele derrotou o Gash ali, era o fodão. Mas pro Zenho, que é irmão do Gash, ele perdeu. Perdeu feio. E eu achei muito bom, né? Teve o que mereceu aí pelo que ele fez com o Kyo. Então depois disso, o Zenho ficou dono ali do Faldo, né? Tomou o controle do Faldo e tava todo mundo lutando lá. Mas só que todo mundo já estava sendo derrotado. No caso, o Magon, Kanchome, a Chio, o Momo teve o seu livro queimado. Então quando o Momo teve o seu livro queimado, que ele resolveu lutar porque ele estava escutando, ele ainda conseguia escutar o coração do Kyo batendo, ele escutava o Kyo, ele escutou que o Kyo estava se acordando. Olha aí esses ouvidos do Momon como são bons, né? Ele conseguia escutar de longe que o Kyo estava acordando. Então ele deu tudo de si, ele ganhou novas magias, fez tudo o que podia para tentar segurar o Zenho e os inimigos que estavam lá, que no caso era o Rodeox e um outro Mamodo que eu acabei esquecendo o nome dele, que era meio que um dragão, né? Era meio que um dragão que ele tinha, era um lagarto, que ele tinha ele tem um espaço dentro dele, e a guardiã dele fica lá dentro. Esses eram os inimigos que eles estavam enfrentando até que o Kyo chega, né? O Kyo chega bem na hora ali que o Momon estava desaparecendo. Ele agradece muito ao Momon
E aqui é o ponto, a volta do Kyo. Quando ele volta muito B10. Sabe o que é B10? Sabe o que é Dragon Ball, assim, o auge do Goku? É o Kyo. Sério, não tô exagerando. Ele volta muito, muito forte. Ele volta num ponto em que o livro, quando o livro brilhou, que eu falei pra vocês, teve uma interação do Kyo com o livro, né? Meio que os dois. Porque a gente viu que mesmo o Kyo estando morto, o livro ainda brilhou, o Gash teve ali uma mudança de aura, aconteceu uma coisa esquisita, mas além do livro mudar, o Kyo também mudou. É revelado aqui, pelo Kyo, que o livro, a página do Zaqueiro, ela só tinha 3 linhas vermelhas e o resto era azul, né? Eu quero trazer isso aqui pra vocês que eu achei muito interessante. Só que depois que ele acordou e ele foi ler o livro, ele falou que a página do Zaqueiro estava completamente vermelha. Então, a pronúncia, a primeira magia Zaqueiro, era uma página completa. Então, a partir daí, todos os poderes do Gash ficaram mais fortes depois que o Kyo morreu e voltou à vida. Além disso, o Kyo voltou com uma habilidade que é a resposta rápida, como eu também já falei para vocês em vários vídeos aqui. Ele conseguiu voltar com a resposta rápida do mesmo jeito que o do Fox falou, né? O do Fox acaba falando, que é o guardião do Zeon, né? Ele acaba falando que quando um humano morre e ele volta à vida, é possível que ele volte com essa habilidade da resposta rápida. Que o do Fox, ele tem essa habilidade da resposta rápida, que para quem não sabe, é quando você pensa ali numa pergunta e você acaba recebendo a resposta que você quer para essa pergunta que você se faz. Então, ela é muito útil. Então, o Kyo acabou voltando. Por isso que eu falei para vocês que essa morte do Kyo é muito importante pro anime. Era pro anime, né? Mas ela é pro mangá e pra história em si. O Kyo realmente tinha que ter morrido para ele voltar e ativar 100% a sua resposta rápida. Porque quando o do Fox fala com ele, acaba falando que ele já tinha indícios de ter a resposta rápida. Porque o Kyo, ele sempre foi inteligente. Mas assim, eu vou focar mais nesse assunto da resposta rápida num vídeo só sobre a resposta rápida, sobre a habilidade, a resposta rápida, tá? Um vídeo em si só sobre isso, eu falo mais, entre mais detalhes. E depois que ele voltou, né, o Momo infelizmente voltou pro mundo Mamoru, ele acabou derrotando o Fox não, o Rodeux, e o outro Mamoru que estava lá também, com a ajuda do Gash, cara, o Kyo estava completamente diferente. Eu vou mostrar pra vocês uma cena aí que eu acho muito legal, que é quando ele dá um salto com o Gash para tentar desviar do ataque do Rodeux e acaba atacando ele, né? É muito legal essa cena aí do mangá. O Kyo fica completamente diferente quando ele volta à vida. Então, gente, esse foi o vídeo aí, eu explicando sobre a morte do Kyo e como ela aconteceu, né? Que infelizmente não aconteceu no anime e só aconteceu no mangá. E eu queria muito ter visto como foi essa cena animada, né? Ele chorando, depois ali todo mundo triste, depois o Kyo voltando ali, todo mundo feliz, o Kyo super forte com a resposta rápida. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente eu tento fazer um vídeo curto, mas o vídeo acaba ficando muito grande, né? Sempre acaba ficando aí 30 minutos, mais de meia hora de vídeo. Mas eu fazer o que, né? Eu tinha que explicar, eu tenho que trazer para vocês detalhado. Mas para quem quiser ler o mangá, tem aí completo no Manga Livre, né? Para quem quiser ler, vai aí no capítulo 214, que é quando isso acontece com ele. Lê lá que vocês podem ver direitinho realmente como acontece, além de eu ter explicado aqui. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Realmente, isso que aconteceu, como eu falei pra vocês, é um ponto bem importante do anime, ou do mangá, né, no caso, porque já que no anime não acontece, mas é muito importante pro mangá e pra história ter acontecido isso com ele, né. Então, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, quem não é inscrito, se inscreve no canal, deixa o seu like, seu comentário. É isso, valeu, até mais, fui!